Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Muito bem, ouvinte da Rádio Alternativa FM, eu sou André Canobel. E eu sou Marco Melo, boa tarde, André. Boa tarde, Marcão. Beleza mesmo? Beleza. Certo. E esse é o programa Independência do dia 19 de janeiro do ano de 2020. Bem lembrado, depois de Cristo. Depois de Cristo, muito bem. E boa tarde, beleza? Tamo junto, nego velho. Tamo junto, tô de volta. Legal, Depois melhorou, né? Quase ter morrido. Ai, que mentira, mano. Exagera. Alcoólatra é assim, velho. Quase morri, passei uma semana de cão. Mas tô aqui, brincadeira. Sei que nem o Cazuza, exagerado. Mas cá estamos nós, né? Passei uma semana descansando de vocês. Eu tô achando que isso aí foi uma manipulação, um daqueles mecanismos de defesa, viu, cara? Foi umas férias. Beleza, ainda bem que você está de volta. E estamos de volta aqui com o programa Independência. Legal, André. Ó, eu ia falar agora pro Ligeirinho, seu Noel, mandar um abraço. Mas sabe qual que foi a exigência dele hoje? Meu Deus. Ó, Marco, você deu o abraço, mas depois das 2 horas, porque eu vou estar na casa da minha filha. Então nós dá um abraço pro seu Noel depois das 2 vou mandar um abraço, porque ele vai ouvir lá e ele acha que a gente não mandou. Então, seu Noel, um abraço agora e um abraço depois. Pronto. Muito bem. Eu já vou fazer menção aqui. Eu sei que lá no Grupo Tietê hoje teve a reunião de propósito feminino. Oh, que bacana. Foi uma reunião espetacular, com a presença até da prefeita de Tietê. Ó. Nossa, com presença de Alanons, de companheiras de Atibaia, de Bragança, de Capivari, de Piracicaba. E foi uma reunião muito boa. O Grupo Tietê que está aí, acho que é a segunda reunião de propósito feminino lá do Grupo Tietê. Certo. Show de bola. Parabéns aí ao Grupo Tietê, a todos os envolvidos. Fazemos votos que gerem bastante frutos aí. E um abraço pro pessoal de Tietê, Gilson, Matheus Lamboia, meu amigo. Eu estive lá uns dias atrás aí. Um abraço para todo mundo aí. Eles precisam ouvir o programa Independência. Eu fiz propaganda lá, mas acho que eles não escutam nós. Não, mas vão acabar escutando, porque o programa Independência fala exatamente da mesma problemática que eles estão lá se recuperando. André, diga. Você sabe que daqui a pouco vai ter a reunião do Naranon, e eu sempre gosto de falar para Dona Maria que ela tem que participar dessas reuniões. Dona Maria, nossa amiga fictícia, que nós inventamos aqui essa personagem para poder puxar um pouquinho a orelha daquele familiar que tem um alcoólatra em casa, ou então ele tem um adicto em casa, um dependente químico, e acha que não tem que ir para reunião nenhuma, porque quem bebeu e quem usou droga foi o rapaz, a menina, e não ela. Então, para que eu vou em reunião e tal, né? Isso é totalmente uma forma de negar um dado científico de que uma pessoa que convive com um dependente em casa vai ter também sintomas de uma doença também chamada codependência, e essa doença precisa e deve ser tratada. Uma das maneiras, um dos tratamentos seria nos grupos familiares. Existem vários grupos familiares de ajuda, né? Aqui em Capivari temos Alanon, Naranon e da sobriedade, Pastoral da Sobriedade. Existem outros também, como Amor Exigente, e existem outros ainda, né? No Brasil afora, aí em São Paulo capital, por exemplo, tem quase todas as ajudas de 12 passos para todo quanto é tipo de dependência. Ali no Grupo Santana. Né? Ali concentra os tabagistas anônimos, o DASA, dependentes de amor e sexo anônimos, mulheres que amam demais, anônimas, emocionais anônimos,
Eu sei que ali o Grupo Santana e tem um grupo novo lá no Tucuruvi de CODA, Codependentes Anônimos. Codependentes Independente Anônimos. Da codependência, engloba codependentes de várias outras doenças. Não só de droga, né? Codependentes de amor, por inclusive, exemplo. eu conheço a pessoa que abriu esse grupo, que coordena esse grupo. Que legal. Ela é lá do grupo Aceitação em Guarulhos, e ela abriu esse grupo ali no Tucuruvi, o CODA, faz reuniões temáticas, espetacular, cara, o grupo. Olha ali. Só, ainda não fui visitar, mas qualquer dia eu vou. Existe muito mais ajuda e grupos de ajuda mútua do que a gente imagina. Então tem para todos os gostos. Aqui em Capivari nós temos pelo menos o Naranon daqui a pouco às 15 horas para pessoa que tem problemas de álcool e droga na família. Só que aí, dona Maria já está ouvindo a gente há alguns meses, né? E aí ela começou a coçar a orelha dela, né? Porque a gente fala que o Júnior, o filho dela, tem um problema sério, que ele precisa de ajuda e tal. E ela pensou em internar o Júnior, né, André? E aí a pergunta da psicóloga Maria Luísa Bernardo é a seguinte no livro que é Dependência Química. O que se pode fazer para convencer um parente com a vida já prejudicada pelo consumo de drogas a procurar ajuda especializada? Há como superar a sua resistência? É uma excelente pergunta, porque a gente fala, a família é a primeira, porque convive com o cara, sabe que o cara tá com problema, né? Depois quem vai descobrir isso também, ou a família, o cônjuge, a mãe, o pai, etc. E em segundo lugar, quando começa a dar problema no emprego da pessoa, aí já tá mais avançada a doença, né? Porque o último lugar onde se percebe que o cara tem problema vai ser no emprego, justamente porque o emprego dele, da onde vem o cacar para ele tomar, continuar tomando, continuar usando, né? Então, quanto menos ele queimar o filme na firma, aquele carcarzinho do mês continua entrando e aquilo vai entrando no giro, né? Quando chega na orelha do patrão, o negócio tá sério, né? Tá. Então, como fazer para superar a resistência desse rapaz? A primeira providência é a conscientização das pessoas que convivem com o dependente, para que não mais facilitem seu uso, deixando-o assumir responsabilidades, não fazendo as coisas por ele e responsabilizando-se pelos danos devido ao uso de químicos. A segunda providência é educar-se sobre a doença, obtendo a maior quantidade possível de informações a respeito dessa complexa síndrome. Todas as informações iniciais, assim como ajuda efetiva, podem ser encontradas gratuitamente nos grupos de anônimos para familiares e amigos de dependentes, conhecido como Alanon, Naranon ou grupos de amor exigente. Se estes recursos a curto e médio prazo não surtirem efeito, pode-se recorrer à ajuda profissional especializada. Como você vê, Andrezão, é o que a gente vive falando aqui. O segredo é informação, para variar. E é essa a principal função do programa Independência, informar. Nós estamos aqui já batendo nessa tecla há muitos e muitos meses de que a informação é o segredo. Quando fala que o segredo está na próxima, o segredo é a informação no caso da dependência e da codependência. Então, você viu o primeiro conselho da psicóloga, né? A primeira sugestão dela é que a conscientização de quem? Do Noia? Não! Da mãe do Noia. É da esposa do Noia primeiro, depois do Pinga. Depois o Pinga, primeiro a família. Olha só a ordem dos fatores, é o contrário, dona Maria. Não é ele que precisa de internação, quem interna é a senhora. Aliás, existe uma clínica aqui não, lá perto de São Paulo, lá em Cotia, que interna codependente, viu? Eu tenho uns codependentes que eu gostaria de pagar uma internaçãozinha pra pessoa, viu? Pra ela, bota a mão na cabeça, para de ver. O cara arrebenta com tudo e a mãe tá sempre protegendo, tá sempre fazendo com que o nome da família não pode sujar.
Mano, vai. O cara arrebenta, ele tá todo fim de semana, ele arrebenta aí pra todo quanto é boteco aí da cidade. Todo mundo sabe que o rapaz dá trabalho. E aí o nome da família não pode aparecer em controvérsia. Ah, como não? Já tá, Dona Maria, já tá. O nome da família já está comprometido. Então, quanto melhor, mais rápido esse rapaz se conscientizar e pagar pelos danos que causa, mais rápido ele vai ter que pedir ajuda. Se a senhora continuar cobrindo o cheque, consertando o carro que ele bateu, ligando na firma lá falando que ele tá doente, quanto mais a senhora der dinheiro pra ele, que não pode dar dinheiro pro cara, vai dar, que nem hoje eu ouvi falar aí, o cara tá morando debaixo da ponte e vai dar 60 reais pra ele, é um alcoólatra. O que ele vai fazer com 60 reais? Você acha que vai comprar comida? Obviamente que não, né? Vai comprar pinga. Então, isso aí são coisas que as pessoas que amam um dependente, eu sei, é filho, eu sei, é marido, eu sei, é a esposa que tá com problema e a gente fica com dó. A gente fala, pô, o cara tá aí passando, vai passar fome. Mano, não adianta, não é que ele tá passando fome porque ele quer. Ele tá passando fome porque ele tá movido por uma doença e que ele vai priorizar aquilo que a doença dele quer. É bebida ou droga, depende. Então não adianta, isso já aconteceu comigo, de nego me dar uma graninha pra eu comer um lanche e obviamente eu não fui comer o lanche. Eu peguei a graninha e fui lá pro boteco. Então não tem essa. O cara tá movido na doença. É melhor primeiro cuidar da senhora, Dona Maria. Então a conscientização da família é a coisa mais importante, né? E depois, a segunda sugestão da psicóloga, a segunda é a providência é educar-se sobre a doença. De novo, informação, é informação em cima de informação. Saber sobre a síndrome da dependência química, como que o mecanismo de defesa funciona, o que é manipulação, o que o cara tá manipulando e não tá assumindo as consequências dos seus atos, enfim. A doença é muito complexa, ela é tão complexa quanto essa relação familiar que se estabeleceu a partir desse uso desenfreado de álcool e droga. Dona Maria, Naranon daqui a pouco, hein? Muito bem. E a título de curiosidade, outro grupo que fica ali também em Santana, Jogadores Anônimos. Olha só. E, isso aí, eu conheço uns que deviam estar lá, hein? Também conheço. Aquele negócio de maquininha, né? Maquininha, jogo do bicho. Nossa senhora! Todos os tipos de jogo do palitinho. Eu tenho um amigo que é louco por pôquer. E eu falo, mas onde você vai pra jogar pôquer? Sabia que tem um monte de pôquer? Tem, aqui em Capivari rola nem uma sabia jogatina que tinha. Ali perto de casa. Tem escondido aí atrás, aí nos lugares. Aí você entra na portinha, ela tem pôquer lá dentro. Eu falei, não é possível. E a título de curiosidade, admitimos que éramos impotentes perante o jogo e que nossas vidas haviam se tornado ingovernáveis. É o primeiro passo. Olha só, igualzinho, anônimos. Só mudou o nome da droga. Legal, cara. Nossa, tem um amigo que a mãe dele tinha um problema sério com bingo. Aquela época que tinha um monte de bingo. Eu conheço um monte de gente assim. Ela gastou um apartamento de 200 mil reais, velho, no bingo. Louco, ao longo dos anos, claro, mas ela foi queimando, e a família não sabia, e ela tinha já vendido o apartamento e tava gastando tudo no bingo, malandro. E virou uma compulsão desenfreada, né? Parece que gasta uma grana e fala, agora eu vou ter que recuperar a grana que eu gastei. Gastou 20 mil, perdeu. Aí fala, não, agora eu vou ganhar 20 mil, repor pra ninguém perceber. É que nemzinho droga, velho. É igualzinho. E o 12º passo dos Jogadores Anônimos, olha que legal. Tendo feito um esforço para praticar esses princípios em todas as nossas questões, procuramos levar esta mensagem a outros jogadores compulsivos. Olha que legal, cara. Olha só, o programa funciona pra qualquer coisa, né, velho? Super legal. Muito legal, André. Vamos ouvir uma música, a gente vai ouvir aqui The Flanders e Rosa de Saron junto, Tempos Felizes. Eu gostei dessa versão aí. Legal, obrigado, né? Programa Independência. A voz da recuperação. Voltamos. Legal, Andrezão. Ficou legal essa versão dessa música, né? Sensacional, gostei demais, cara. Muito bom, muito bom.
Precisamos retomar aquele plano de fazer aquela entrevista com o Tialão, que é o vocalista do The Flanders. Pode crer, André. Vamos, marca pra fazer, nem que seja uma tatuagenzinha de R$100 lá, mano. A gente racha, você faz, aí a gente vai bom, só pra conhecer ele, cara. Bom, daí dá pra pensar, cara. Daí podemos pensar, viu? Não, marca de fazer um só por hoje pequenininho, SPH assim, né? Boa. Você vai me dar de presente? É isso que eu entendi? Não, a gente vai rachar. Então, rachar pra mim significa dar de presente. Tá bom, então dá. Se quiser de presente, a gente dá um jeito, cara. Não, a gente faz em 12 vezes. Vamos lá. Vamos fazer um SPH pequenininho só pra ir lá tietar o cara. Só pra tietar o cara. Muito bom. Andrezão, aí Dona Maria finalmente se conscientizou de que o problema tá sério na casa dela e quer internar o Júnior, né? Aí a pergunta é a seguinte: é possível internar um dependente químico em crise contra a sua vontade? O ideal é que haja uma preparação tanto dos familiares quanto do dependente para o momento da internação. Existem, porém, situações de risco, tanto para o dependente quanto para terceiros, nas quais se faz necessária uma intervenção urgente. A experiência prática demonstra que, mesmo nas situações de internação compulsória, o índice de recuperação é bastante satisfatório, desde que o dependente seja submetido a um programa de recuperação especializado. Então, a sugestão dos especialistas em relação à internação compulsória é que ela aconteça quando realmente o rapaz ou a moça esteja correndo risco de vida ou então colocando familiares, amigos e conhecidos, ou seja lá quem for, em risco. Então, nesses casos, se sugere que você se interne o rapaz à força, porque ou você interna o cara ou ele vai se matar ou vai matar alguém, né? Aí, nesses casos extremos, é aconselhável. Porém, na maioria das vezes, é o que a psicóloga acabou de falar, que se prepare. A internação tem que ser uma coisa combinada, porque vai surtir muito mais efeito quando o cara quer ajuda. Aliás, a terceira tradição das Irmandades Anônimas deixam isso bem claro, né? Para o cara fazer parte de AA, de NA, de qualquer outra dessas irmandades que se baseiam nos 12 passos, ele precisa ter o desejo de parar de beber. Tem um padrinho meu, quando eu cheguei aqui em Capivari, ele falou assim, ó: Marcão, a abordagem é o seguinte, a primeira pergunta: você quer parar de beber? Porque eu tinha ido lá na casa de uma pessoa, eu tinha conhecido a Irmandade, eu falei, nossa senhora, que legal que esse negócio, 12º passo, levar a mensagem, participei de umas 2 reuniões de CTO, eu achei que eu estava apto a levar a mensagem, né? E fui lá na casa do rapaz. Eu acho que eu fiquei umas 2 horas lá. E conversa com a esposa, e conversa com o rapaz, e não sei o que lá. Só que eu não fiz essa pergunta fatídica. Depois de 2 horas gastando meu verbo, eu perguntei pra ele: mas você não quer parar de beber? Não. Acabou. Eu perdi 2 horas da minha vida, porque ele não quer parar de beber. O cara não quiser, não adianta. E aí que vai a grande questão em relação à internação que estávamos falando agora. O cara não quer parar e a família quer que ele pare. Aí ele não está botando em risco ainda a vida dele. Ele está já bem avançado na doença, mas ele ainda tem aquele certo controle, de forma que ele não está correndo risco de morte, de vida, sei lá, agora, nesse momento. E nem está colocando a família. Só que a família quer que ele pare de beber, ele já está dando trabalho. Aí quer internar o cara compulsoriamente, contra a vontade dele, sem que exista realmente esse risco que é o sugerido no caso de uma internação compulsória. Geralmente isso não dá certo. Eu já trabalhei em clínica de recuperação, né? Eu já vi coisas dessas acontecerem e pouquíssimo índice de sucesso. Quando o cara não quer e ainda não está na fase de estar quase morrendo, você interna ele na raça, ele vai vir com uma revolta, ele fica revoltado lá dentro, e aí ele fecha a mente. E a pior coisa para um adicto ou para um alcoólatra em recuperação é blindar a mente. Blindou, perdeu, não vai recuperar nada. Então,
entra por um ouvido, sai pelo outro, ele só faz as coisas mecanicamente, ele se fecha para recuperação, e aí ele só... E tem alguns até que eu conheci que são bem inteligentes, né? Aliás, a maioria dos alcoólatras e dos adictos são, assim, mente brilhante, como diria Márcio. Mente brilhante. Então ele viu que o jeito mais rápido dele sair daquela situação é ele não ir contra. Então faz a laborterapia do melhor jeito possível, responde as questões que são questionadas, não contesta nada, fica pianinho, que em 3 meses você tem a primeira ressô. A ressocialização eles chamam de ressô. É que nem saidinha de cadeia. Então a primeira ressô ele já está planejando, porque o cara é maquiavélico, rapaz. Então ele vai e fica aqui, olha, é o paciente modelo da clínica. Você fala, aquele ali, mas é botar o pé na rua, sumiu na braquiária, nunca mais você vê esse rapaz. Some. Então não adianta internar contra a vontade da pessoa se ela não tem a intenção de parar de usar e parar de beber. Claro, a família tá louca para se livrar do problema, né? Aí fica aqueles 3 meses mais felizes da família de muitos anos, né? O rapaz foi internado. Nossa, que silêncio! Parou aquela bagunça, né? Só que uma hora ele volta, fia. Não adianta. É melhor, dona Maria, conversar bem com o Júnior. E, em primeiro lugar, parar de facilitar, né? Não empresta mais, não dá mais R$20 e nem empresta o carro para ele. Quero ver se ele vai fazer tudo a pé. Vai ser mais difícil. Ele vai fazer, mas vai ser mais difícil. Vai começar a questionar se tá valendo a pena a vida dele, né? Mas faz, se tiver no... Vai fazer, mas você tem que deixar a vida do cara insuportável. Quanto mais insuportável ficar a vida do rapaz, melhor, André. Com certeza. Deixa o cara, quando vai de carrinho com o dinheiro dos outros é fácil. Agora vai sair pra roubar, pra poder usar droga, pra você ver. Aí vai tomar pau da polícia, pode acontecer um monte de coisa, né? Ô Marcão, já que a gente fala de bebida aqui, que bebida causa morte, tivemos a notícia essa semana aí de uma cerveja que causou várias mortes, né? Verdade. Eu abri a notícia aqui, né? É a cervejaria Baker, sei lá. Baker. Pior que parece a nossa daqui da cidade. O nome, quando eu li, eu falei, opa, parece uma cerveja de Capivari que tem um nome semelhante. As mortes foram 18 notificações, né? De pessoas contaminadas após consumirem a cerveja. 3 morreram. Desenvolveram a síndrome nefroneural. Que causa náusea, vômito, dor abdominal e que evoluem para insuficiência renal e alterações neurológicas. Os 7 lotes da cerveja foram contaminados com dietileglicol. Dietilenoglicol, isso mesmo. Dietileglicol, tá escrito aqui, mas enfim, dietileglicol é um anticongelante. Que de alguma forma vazou, ou sei lá, estava na água. Era no processo de resfriamento da cerveja, né? E foram recolhidos os lotes daí e infelizmente causaram aí 3 mortes. Eu só não achei bacana assim a posição. Aliás, engraçado, lá na faculdade a gente tem uma matéria, teve o ano passado, que é você cuidar desse tipo de crise, né? Você tem um departamento de comunicação na empresa para esses momentos, porque você vai ter que ir a público, você vai ter que se justificar. E a presidente lá, não sei quem que foi aquela moça lá, não sei qual que é o cargo dela lá, mas ela foi muito inábil. Diretora de marketing. Foi muito inábil, ela acabou falando que não deveria, queimou o filme da firma aí, porque, primeira coisa, você não pode negar. Negou que eles tivessem essa substância lá no processo de fabricação. Sim. E depois, tecnicamente, quando tiver laudo de tudo isso aí, vai se comprovar, porque o cara se envenenou com isso, com a cerveja da pessoa. Em algum momento a substância entrou na cerveja, não sei em que lugar, em que momento, mas então esse gerenciamento de crise foi muito mal elaborado, muito mal feito por essa empresa aí, viu? E outra coisa que ela falou que eu achei assim lamentável é que não beba
essa cerveja aqui, mas o resto da cerveja você pode beber. Ela falou, não bebam uma cerveja Belo Horizontina, qualquer que seja o lote. Eu não sei o que está acontecendo. Ela falou com essas palavras. Olha só. É muito inábil, tadinha. Ela não foi muito bem instruída por um comunicador formado. Porque, na verdade, eu acho que não é uma cervejaria muito grande, né? Não, pequena. Talvez produzem essas cervejas artesanais, mais gourmetizadas, né? E de repente deu ruim. Esse boom, né? Em vez de dar um boom porque a cerveja vendeu milhões, né? Não, porque causou 3 mortes, né? Eu acho que o pessoal ficou um pouco assustado, né, cara? Eu acho que essa cerveja não vai conseguir ficar muito bem no mercado no futuro, viu? Então tá aí, não bebam a cerveja Belo Horizontina, e se tiver o probleminha que nós dois tem aqui, não bebam nenhuma, viu? Eu ia falar isso. Essa cerveja estava envenenada, mas deixa eu dar uma notícia para quem tem propensão a ser um alcoólatra. Todas as cervejas estão envenenadas para você, companheirinho. Deixa quieto. Álcool é veneno para quem é alcoólatra. E se você não desenvolveu ainda a doença do alcoolismo, pode ser que você desenvolva, porque ela é uma doença progressiva, companheiro. Cuidado. Isso aí. Muito bem, vamos ouvir mais uma música? Vamos sim, André. O que você garimpou aí? Fábio Braza, Boto Fé. Muito bem. Tamo junto, Andrezão. Gostou do Fábio Braza? Nossa, eu não conhecia, cara. Sensacional. Ele já me ganhou na primeira estrofe, eu te falei. Ele é neto de um expoente da poesia concreta brasileira. Esqueci o nome do vô dele, cara. Que legal, viu? Com 16 anos ele ganhou a batalha de rima que tem lá em São Paulo. Olha só. E começou a fazer rap, cara. Muito bem feito, por sinal. Sensacional. Gostei muito do rapaz, viu? Sensacional. André, agora eu gostaria de falar um pouco. É um texto extraído do Desestruturas Emocionais, como se libertar da neurose. Mas, como a gente já falou aqui em outros carnavais, todo alcoólatra e todo adicto é neurótico. A recíproca não é verdadeira, mas nem todo neurótico é alcoólatra ou é adicto, mas todo adicto e todo alcoólatra é neurótico. Porque, né, não tem como se expôs a tanta substância, né, no caso do álcool, anos bebendo, e isso aí acaba gerando uma neurose mesmo, né? E é um problema decorrente de muitos alcoólatras e muitos adictos, a raiva. A raiva é como é que tem um companheiro que fala uma coisa bacana sobre a raiva com copo raiva, de gelo. Não precisa nem beber, é só colocar raiva no copo e pôr um pouco de gelo que já tá filé. Raiva no copo com um pouco de gelo já é bebida para pessoa, beber, cara. Então a raiva aí é que tá no neurótico puro. Digamos que o cara não é nem alcoólatra, que ele é só neurótico e não pensa que não é, né? Não precisa de DNA verde, não precisa de neuróticos anônimos, nem nada, mas tudo bem. Não vou nem julgar o cara, mas algumas máscaras da raiva. Então, se você tem, porque a raiva se mascara no neurótico de outras atitudes. Então, presta bem atenção nas suas atitudes. Vamos ver se você não é um neurótico mesmo, hein? Desprezo, o falso perdão, o não perdão, a sede de justiça, o bruxismo, a ironia e a soberba. Então, não tenho raiva, nem neurótico eu sou. Mas ele tá tendo que ir lá no dentista para comprar para colocar, não sei se você já viu, um protetor de dente para a pessoa dormir que tem bruxismo. Porque ele raspa o dente, ele já tá tendo desgaste do esmalte dental por causa do bruxismo dele. E não é neurótico não, ele só tem um bruxismo quando ele dorme. Só que o bruxismo é um sinal, é uma manifestação da raiva que acontece quando o raivoso está relaxado, normalmente durante o sono. É como se ele estivesse destruindo seus inimigos com os dentes. Então, a raiva, como o Andrezão acabou de falar, num copo de gelo é como se fosse droga para a pessoa que for neurótica. E se for alcoólatra, então, e tiver em recuperação, muito cuidado com a raiva, né?
Então, por ser uma desestrutura que leva o doente a cometer atitudes agressivas para equilibrar a ausência de poder que sente, apresentaremos exemplos de algumas posturas da raiva para que sirvam de alerta e, se identificadas, possam ser trabalhadas antes que sejam alimentadas e que a progressividade decorrente leve o seu portador a uma tragédia. O primeiro exemplo extraímos de reportagem do jornal O Estado de São Paulo, com o título Massacre no Rio. Após ter invadido a Escola Municipal Tasso da Silveira e ter assassinado a tiro 11 adolescentes e deixado outros 12 feridos, Wellington Menezes de Oliveira se matou e deixou uma carta publicada pelo mesmo jornal. Analise o conteúdo da carta e tente identificar a necessidade de justiça que o raivoso sentia. Ele acreditava que era bom, puro, religioso e vivia de mal com um, abre aspas, mundo injusto, fecha aspas. Eis a carta. Perdão. Essas aí são palavras desse Wellington que assassinou 11 pessoas a tiros dentro de uma escola, hein, galera? Primeiramente, deverão saber que os impuros não poderão me tocar sem usar luvas. Somente os castos ou os que perderam suas castidades após o casamento e não se envolveram em adultério poderão me tocar sem usar luvas. Ou seja, nenhum fornicador ou adúltero poderá ter o direito ter contato direto comigo. Nem nada que seja impuro poderá tocar meu sangue. Nenhum impuro pode ter contato direto com um virgem sem sua permissão. Os que cuidarem do meu sepultamento deverão retirar toda a minha vestimenta, me banhar, me secar e me envolver totalmente despido em um lençol branco que está neste prédio, em uma bolsa que deixei na primeira sala do primeiro andar. Após me envolverem neste lençol, poderão me colocar em meu caixão. Se possível, quero ser sepultado ao lado da sepultura onde minha mãe dorme. Minha mãe se chama Dicéia Menezes de Oliveira e está sepultada no cemitério Murundu. Preciso da visita de um fiel seguidor de Deus em minha sepultura pelo menos uma vez. Preciso que ele ore diante de minha sepultura, pedindo o perdão de Deus pelo que fiz, rogando para que, na sua vinda, Jesus me desperte do sono da morte para a vida eterna. Meu Deus do céu, esse cara é completamente maluco. Olha onde vai a cabeça do raivoso, velho. Que coisa, não? Raivoso e doente e ainda moralista, cheio de cristianisminhos besta, velho. Que coisa. Como se os adúlteros não poderão tomar. Meu, o cara acabou de assassinar criança, adolescente e... Chega a ser engraçado isso aqui, velho. Mas é de nervoso. Triste, de nervoso. Aonde pode chegar um fundamentalismo religioso aliado a uma desestrutura emocional horrível, aliada a pessoa ceder para sua raiva. Então, na opinião dele, ele estava limpando o mundo injusto de pessoas, de adolescente. E aí ainda faz exigências de como o corpo dele deve ser sepultado, manipulado, onde que ele vai ser enterrado, e ainda pede por um cristão ir lá rezar para ele, para a segunda vinda de Jesus, suposta segunda vinda de Jesus. Que coisa. Pelo amor de Deus, vai, vamos mudar de assunto, que esse daqui tá triste, viu, mano? Depois eu vou continuar, e a carta continua num tom incompreensível de uma pessoa injustiçada. Portanto, é difícil identificar quando um raivoso não vai mais poder se conter e vai provocar uma tragédia. Porém, a distância de tais casos, quando tomamos conhecimento deles, nosso pensamento é o mesmo. Comigo nunca acontecerá. Quando analisamos os casos de comportamentos bárbaros, é natural que nos situemos a quilômetros de distância deles, mas não é bem assim. Outro caso que merece consideração é o de Francisco de Assis Pereira, conhecido como o maníaco do parque, que já abordamos em outra oportunidade. No jornal O Estadão,
do dia 10 de agosto de 98, quando da sua prisão, após ter matado várias moças, Francisco fez algumas declarações que a gente vai falar aqui, que o Maníaco do Parque falou para a imprensa em 98, no segundo bloco. Andrezão. Muito bem. Eu garimpei outra música super legal pra gente aqui. Pra equilibrar esse negócio do Maníaco. Você já ouviu falar em Flávio Basso? Não. Júpiter Maçã. Também Você não. nunca ouviu falar de Júpiter Maçã? Nunca ouvi falar, André. Júpiter Maçã é um músico gaúcho, ele integrou as bandas TNT e Os Cascaveletes. TNT eu já ouvi. E ele fez uso de... ele mesmo disse aqui, quer ver? Uma das últimas aparições dele foi em 2014. Ele era um cara totalmente maluco, né? O Júpiter Maçã. Identifico, velho, a maçãzinha. Embora fosse um músico fenomenal, né? Flávio Basso, também conhecido como Júpiter Maçã. Ele fez uso de drogas, de álcool. Uma das últimas aparições dele na mídia foi no programa do Rogério Skylab, na Rede Brasil de televisão. E ele apareceu totalmente bêbado, falando coisas sem nexo, né? Nossa. E daí ele ainda justificou, falou que estava normal, que não tinha nada. Negou, né? Que não tinha nada de errado, que tinha saído de uma reabilitação, isso em 2014, né? E se livrou dos químicos e barbitúricos. Infelizmente ele veio a falecer em 2015, né? Caiu no banheiro da casa dele. A causa mortis foi declarada como falência múltipla de órgãos. Nossa. Mas todo mundo sabe que foi em decorrência do abuso de álcool e drogas. Faleceu com 47 anos. Putz, que perda, hein? E o Neivan Soria, que é um músico espetacular também, que integrou os Cascaveletes e o TNT também, escreveu uma música para ele depois da última visita que ele fez ao Flávio, né, o Júpiter Maçã. A música se chama Balada para Flávio. E a música fala sobre os amigos gostarem de ver o palhaço bêbado. É espetacular, tem tudo a ver com o nosso programa, cara. Escuta essa música. Bacana, Andrezão. Neivan Soria, Balada para Flávio, o Júpiter Maçã. Legal, mano. Muito bem. Boa, hein, André? Legal, né? Isso daí foi a música Balada para Flávio, composta aí pelo Neivan Soria pro Flávio, que é o Júpiter Maçã. Você viu a frase? Os amigos gostam de ver o palhaço bêbado botar fogo no circo. Só que ele foi além do possível, né? Ele não entendeu, ninguém avisou ele que algumas coisas são impossíveis. Eu achei bacana o refrão e, na verdade, eu me identifiquei com o Maçã, viu? Eu cheguei quase nisso aí que ele chegou, viu? Mas pesquisa a história dele, que foi por um triz que não aconteceu o que aconteceu com ele e comigo, viu, Andrezão? Foi bem absurdo, cara. Fiquei até sentido aqui. Sensacional. Como prometido, a gente estava falando da raiva. E quando a raiva extrapola a pessoa, ela pode cometer coisas insanas, né? Não precisa ser necessariamente um maníaco do parque para cometer insanidades em função de raiva. Eu posso falar pela minha experiência, eu já, num surto de fúria, uma vez, numa briga de trânsito, nossa, eu acabei fazendo um absurdo no meio da rua, né? Eu e o rapaz lá saímos, fomos aos finalmente no meio da estrada indo pra Ubatuba, não, nada a ver, sabe? Por causa de uma bobeirinha de trânsito, assim, acabei saindo com a barba do cara na mão. Isso, Maria, arranquei a barba do cara na mão, André. Meu Deus, que violento. E ele também me machucou bastante. Foi feio o negócio. Imagina. Então, raiva é complicado. Então, vamos ver uma reportagem do estado de São Paulo, edição de 10 de agosto de 98, quando da prisão de Francisco, o maníaco do parque. 1. Não sei o que é, mas me dá vontade, prazer, e eu faço. 2. Contou ter um trauma desde menino, por ter sido vítima de uma tia. Não entrou em detalhes. Confessou gostar de mulheres morenas e ter matado todas se despirem. E ter mandado todas se despirem. Como se tentasse reproduzir o perfil dos comportamentos a que fora submetido, na tentativa de reproduzir nas vítimas a dor que sentira, a libertação de sua dor pela dor dos outros.
3. Depois de certificar-se de que estavam mortas, passava a lamber o corpo inteiro para depois morder e arrancar pedaços da carne das vítimas. Nossa Senhora! 4. Pereira relatou ao delegado Alves em seu interrogatório que tinha problema de impotência. Não conseguiu manter relações sexuais completas com nenhuma das 9 moças que matou. E 5. Que estava aliviado por ter sido preso, pois não suportava mais a situação. A declaração de Francisco é compreensível com a nossa compreensão da doença, de que não era vontade o que ele sentia, mas a distorção da vontade, conhecida como compulsão, e que ele não chegou ao último nível da psicopatia, que torna muito mais difícil e, em muitos casos, impossível a recuperação do doente, a eliminação total dos sentimentos na realização de seus atos. A declaração sobre o trauma que sofreu reforça a tese de que a doença exige um elemento propulsor que a desencadeia. Com esse último exemplo, podemos avaliar o desespero para alcançar um nível de prazer preconcebido, registrado por pensamentos invasivos e impossível de alcançar, sem que o doente anule os sentimentos de culpa por suas atitudes. Francisco de Assis Pereira revelou em que, pese seu comportamento, ainda possuir sentimentos, pois, após o comportamento ruim, ele se recriminava de alguma forma, demonstrando certa autocensura pelo que seu lado ruim fizera. Então, dentro da visão das desestruturas emocionais, o nível mais sério e mais grave da desestrutura emocional é a psicopatia, que é quando a pessoa rompe todos os laços com os seus sentimentos. A partir do momento que esse rompimento se dá, realmente, como diria na linguagem freudiana, o id toma conta do ego. E quando o id toma conta, ele é o impulso puro, o impulso natural, né? Então, viu, faz, sabe? Ficou com raiva, mata. Teve atração sexual, estupra. Isso seria o máximo da psicopatia. E até o maníaco do parque ainda tinha uma pequena ligação com os sentimentos, que ele se arrependia. Então ele ainda estava no nível mestre e monstro, médico e monstro, né? Ele ainda via que tinha um outro cara que vivia dentro dele, e a esse cara sim fazia as coisas ruins, né? Ainda tinha essa ligação entre essas duas personalidades. É uma coisa muito séria esse negócio da neurose. Ele pode se desenvolver até um ponto bem sério, né? Com certeza. É triste esse negócio. Falando em neurose, nós estamos em janeiro. Bom, bem legal. E é o Janeiro Branco, Janeiro Branco fala bastante disso aí. E eu estou aqui no site do projeto Janeiro Branco. Legal, Andrezão. E o Janeiro Branco é uma campanha dedicada a mostrar às pessoas e à sociedade que os seres humanos são seres de conteúdos psicológicos e subjetivos, que suas vidas necessariamente são estruturadas em torno de questões mentais, sentimentais, emocionais, relacionais e comportamentais, sendo, portanto, imperioso e necessário que a subjetividade humana possua lugar de destaque em nossa cultura e em nossos cotidianos, sob pena de sermos vítimas de nós mesmos e de quem despreza as próprias necessidades psicológicas e as necessidades psicológicas alheias. Olha que bacana. Olha só, tudo a ver, hein, cara? Eu nunca tinha visto esse enunciado aí. Nem eu. Legal, vamos dividir. O Janeiro Branco é uma campanha pensada, planejada e projetada para a promoção da saúde emocional nas vidas de todos os indivíduos que compõem a humanidade, buscando estratégias políticas, sociais e culturais para que o adoecimento emocional seja prevenido, conhecido e combatido em todos os campos, esferas, dimensões e espaços em que o humano se faz presente. Uma campanha que está dando certo. A gente já volta a falar mais um pouquinho de Janeiro Branco. Mesmo porque a dos MEC, a Associação dos Usuários da Saúde Mental de
de Capivari tem tudo a ver com esse tema. E tá tendo vários eventos que a Dusmec está promovendo ou participando a respeito do Janeiro Branco, né, André? Com certeza. E queria mandar um abraço pro nosso amigo Borracha lá de Santa Bárbara. Ei, Borracha! Tá na sintonia, mandou um abraço, falou que hoje foi o último dia de trabalho dele, que ele vai sair de férias com a Vivi. Ah, que delícia! A esposa dele. Vai viajar? Falou que já tá viajando. Legal! Falou que já tá viajando. Venha pra Capivari, viu, Borracha? Passa aqui um tempo. Vem aqui participar do programa com a gente. Aproveita que tá saindo de férias. E cara. ele pediu a música Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Tudo a ver. Só que eu selecionei aqui a versão do Frejá. Desculpa aí a liberdade. Mas a gente vai ouvir Tente Outra Vez na voz do Frejá, pedido do nosso amigo Borracha, e ele mandou mais um áudio aqui, vou ouvir, depois eu comento. Ver se dá pra botar no ar. Vou ver. Programa Independência. A voz da recuperação. Voltamos, André. A gente ouviu aí Tente Outra Vez na voz do Frejá. Espetacular. Sensacional. Queria mandar um abraço pro Cleiton também, lá do Santo Antônio, que tá na sintonia. Ele mandou boa tarde aqui pra gente. Esse é fiel, viu? Ele já mandou faz uma meia hora a mensagem. Desculpa aí, Cleiton. Abraço, Cleiton. Obrigado, irmão. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Agora, André, já deu 2 horas, já posso dar um abraço no seu Noel. Já. Ô, seu Noelzinho, fique com Deus aí. Um abraço pra você, pra sua família. Noel também conhecido como o atestadinho da Tereza, ligeirinho, ou então como a família dele tá o chamando muito providencialmente, Pavãozinho. Aliás, essa atitude dele tem que tomar um abraço só depois das 2 horas, tem tudo a ver com esse negócio do pavonismo do seu Noel. Um abraço, Pavãozinho. Tudo de bom. É demais, velho. André, Oi, falando aí, eu vou continuar aqui então falando daquelas considerações sobre as máscaras da raiva. Eu só enumerei as máscaras da raiva e agora eu vou pormenorizadamente, aí palavra difícil, hein? Pormenorizadamente falar sobre cada uma dessas máscaras. A primeira máscara da raiva é o desprezo. É diferente da postura de se fazer. É diferente da postura de se afastar de uma pessoa por compreender que não pode modificar sua conduta ou um hábito ruim que ela tenha. No desprezo, como atitude de vingança, o raivoso quer que o desprezado sinta que está sendo castigado por ter desagradado ou por ter desobedecido ao raivoso de alguma maneira. O raivoso pode ignorar o pai, a mãe, o filho ou outra pessoa quando é chamado. Ou permanecer mudo. O tempo de desprezo é dado pelo raivoso e durará até que ele ache que foi suficiente para que a outra pessoa sentisse sua insatisfação ou vingança. Pessoas podem permanecer dentro da mesma casa ou no trabalho exercendo essa atitude raivosa por horas ou dias. Existem parentes que não se falam por anos. Falso perdão. O falso perdão é uma atitude mental do raivoso de não aceitar a conduta do outro, que considera ofensiva. Pode desprezá-la por algum tempo, mas ela voltará a desestruturá-lo. Horas ou dias depois de um perdão inicial, a outra pessoa repete a conduta considerada ofensiva e volta à raiva de novo, com a mesma ou maior intensidade de antes, como se o raivoso percebesse que seu perdão anterior não tem efeito para fazê-la mudar. A próxima máscara da raiva é o não perdão. É uma atitude raivosa de vingança que tem o valor da ofensa sofrida. O outro não merece o perdão pela gravidade da ofensa que fez. Existem pessoas que levam anos nutrindo um sentimento de raiva por outras, vingando-se com a atitude de não perdoar. A simples lembrança daquelas pessoas as deixa mal. Outra máscara é a sede de justiça. É uma postura de insatisfação que o raivoso nutre contra determinada pessoa ou situação. Sente que não tem o reconhecimento que merece, na família, ou no trabalho, ou na sociedade. Alimenta com azedume constante por não se sentir incluído. Vive de mal com a vida.
O bruxismo, eu já comentei, mas eu vou falar de novo, é uma manifestação da raiva que acontece quando o raivoso está relaxado, normalmente durante o sono. É como se ele estivesse desnutrido seus amigos com os dentes, destruindo seus amigos com os dentes, seus inimigos com os dentes. Eu tô mal hoje, hein? O olho aqui, rapaz. A ironia, tem mais duas só. A ironia é uma postura brincalhona como manifestação da raiva. O raivoso que faz tem, na verdade, a intenção de desacreditar o outro. Quem faz com raiva sente isso. A soberba é assumir uma postura de superioridade quando o raivoso imposta forçadamente ares de superior para que o outro sinta de quem é o poder. É perceptível quando age agressivamente para humilhar o outro por gestos ou palavras. Então, essas foram as máscaras da raiva: desprezo, falso perdão, não perdão, sede de justiça, bruxismo, ironia e soberba. Infelizmente eu me identifiquei aqui com algumas dessas, viu, André? Principalmente com a ironia, cara. Nossa, coisa horrível com a ironia. Ironia é um problema. É nojento isso aí. O Marcão ligou aqui pra gente o Oswaldo Armelin. Oh, que legal. Falou que tá ouvindo a gente, sempre escuta a gente. Falou que inclusive ligou, acho que no primeiro programa aqui pra gente. Olha que bacana, hein? E tá lá com a delegada, segundo ele, a Rose. A delegada. Entendi. Um abraço na delegada e um abraço no Oswaldo. Obrigado aí, Oswaldo, Rose, pela audiência, por ter ligado. Falou que Jorge que fala sempre do programa pra ele, viu? Legal. Ô, Jorjão. Obrigado, irmão. Jorge Pocignolo, nosso presidente aqui do Grêmio da Rádio. Isso aí. Valeu, Oswaldo. Valeu, Rose. Voltando a falar um pouquinho de Janeiro Branco, estava eu lendo aqui, porque quando se fala de saúde mental, a gente acha que é só pra quem tem alguma síndrome, alguma deficiência, mongol, né? O Janeiro Branco é uma campanha que, por meio dela, em todo o Brasil e em outros países, cidadãos, psicólogos e demais profissionais da saúde ou não, estão se mobilizando para levar mensagens e reflexões aos indivíduos e às instituições a quais esses mesmos indivíduos encontram-se entrelaçados. Quem cuida da mente, cuida da vida. Quem cuida das emoções, cuida da humanidade. Quem cuida de si, já cuida do outro. Sem psicoeducação, não haverá solução. Autoconhecimento, isso também tem a ver com a sua saúde mental. O que você não resolve em sua mente, o corpo transforma em doença. Olha só. Saúde mental pressupõe políticas públicas e várias outras orientações e dicas e reflexões que têm o poder de chamar a atenção de todos para os cuidados consigo, com os outros e também para a importância das lutas por políticas públicas em defesa da saúde mental de todos. Olha que legal. Sensacional, eu acho importantíssima a higiene mental, tanto quanto a higiene pessoal, viu? Primeiro você lava a sovaca e depois vê se dá uma lavadinha na alma, né? Pois é. Tem até uma música que chama Alma Lavada dos Titãs, vou colocar depois. É legal. Eu achei um videozinho aqui do fim de 2019 sobre o Janeiro Branco. Vamos ver se ele tem um áudio narrando ele. Se tiver, a gente escuta. Se não tiver, a gente volta. Tá legal. Tá? Não tem uma narrativa, infelizmente, mas é legal. Super legal. A gente tentou botar a vinheta, não tinha áudio. Não tem áudio, cara. Teve algum problema aqui técnico da galera. Não tem áudio mesmo, a vinheta é só imagem. E o videozinho ele tem a musiquinha e as passa palavras, mas não tem uma narração, que pena. Que pena. Enfim, vamos ouvir uma música que tem tudo a ver com saúde mental, com... Legal, André. Ela se chama Borderline. Ela descreve bem os sentimentos de quem é portador dessa síndrome, né? Da síndrome de Borderline. E também foi composta pelo Ney Vansória. Eita, esse cara é bom. O cara é bom. Presta atenção nessa música, Marcão. Beleza, Programa Independência. A voz da recuperação. Viu?
Que legal. Borderline carrega todo o peso do mundo em suas costas. Tem uma hora que ele fala que dá um presente para os pais, lágrimas, né? Não sei exatamente qual foi a métrica da... Putz, achei sensacional. Tem uma amiga que é border, ela vai gostar, vou compartilhar com ela essa música. Legal. Ele não tem nenhuma música ruim, cara. Todas as músicas deles, as letras trazem algum conteúdo assim, seja de sentimento, sabe? É muito bom, muito bom. Vale a pena ouvir. Neivan Soria. Chique demais, eu vou partilhar essa música aí na minha página depois também, cara, gostei. André, o capítulo final do livro azul, do livro Alcoólicos Anônimos, chamado O Pesadelo do Dr. Bob, conta a história pessoal de recuperação de bebedeira e de recuperação do Dr. Bob, cofundador do AA. Então eu vou ler uns 3 parágrafozinhos que eu achei que tem tudo a ver. Como estamos falando de cervejas envenenadas, eu vou falar sobre o que a experiência do Dr. Bob sobre isso aqui. Ele falou que não perderá tempo contando todas as experiências em hospitais e sanatórios, porque ele foi para vários. Naquela época, a pessoa com o alcoólatra com problema sério com o alcoolismo era colocado em hospitais, em hospícios e sanatórios, principalmente nos Estados Unidos dos anos 50, né? 40 e 50. Durante todo esse tempo, acabamos sendo mais ou menos abandonados por nossos amigos. Não podíamos ser convidados para sair, porque eu certamente tomaria um porre, e minha mulher não convidava as pessoas pelo mesmo motivo. Minha fobia de insônia fazia com que eu me embebedasse todas as noites, mas para conseguir mais bebidas para a noite seguinte, eu precisava ficar sóbrio durante o dia, pelo menos até as 4 da tarde. Esta rotina prosseguiu por 17 anos, com algumas interrupções. Era, na verdade, um terrível pesadelo. Aquela coisa de ganhar dinheiro, conseguir bebida, contrabandeá-la para casa, tomar um porre, tremer pela manhã, tomar grandes doses de sedativos para poder ganhar mais dinheiro e tudo outra vez, até não poder mais. Eu costumava prometer à minha mulher, aos amigos, a meus filhos, que nunca mais beberia. Promessas que raramente me mantinham sóbrio ao menos um dia inteiro, embora eu fosse absolutamente sincero ao fazê-las. Em proveito dos que gostam de experiências, eu deveria mencionar a assim chamada experiência da cerveja. Quando a cerveja reapareceu, achei que estava salvo. Podia beber o quanto quisesse, não havia perigo. Nunca alguém se embebedou com cerveja. Então, enchi a adega, com a permissão de minha mulher. Não demorou muito para que eu estivesse bebendo ao menos 1,5 caixas por dia. Engordei 15 quilos em cerca de 2 meses. Parecia um pouco, mas me sentia mal e com falta de ar. Ocorreu-me então que uma vez cheirando a cerveja, ninguém poderia saber o que se havia bebido. E passei a reforçar minha cerveja com álcool puro. Evidentemente o resultado foi péssimo e pôs fim à experiência da cerveja. Que coisa, não? Dr. Bob, hein, cara? Eu já vi gente que misturava cerveja sem álcool com cerveja pra amenizar, mas... Dr. Bob. Tem aquele negócio de, cerveja, eu não sou alcoólatra porque eu só bebo cerveja. Vai. Não é alcoólatra porque só bebo cerveja. Só bebo cerveja de fim de semana, eu não sou alcoólatra, André. Eu já ouvi essa história aí. E... perdeu, viu? Perdeu. Já perdeu. Se o cara tá desconfiado que é alcoólatra, geralmente é, viu? Você tava falando aí no começo que naquela época os alcoólicos eram mandados para sanatórios. Lembra daquele companheiro que fala: fui levado no sanatório lá em Americana. Sanatorinho bom, rapaz. Sanatorinho bom. Sanatorinho tinha bom. Ladrão, maconheiro, um piorzinho, ladrão de banco, assaltante, e o piorzinho era eu que tava lá. Essa mesma pessoa, vou dar um abraço pra ele, já sabe de quem a gente tá falando, não vou citar o nome. Acontece que
tinha uma ala desse sanatorinho bom lá de Americana, que era uma grade, como se fosse uma jaula dentro do setor psiquiátrico, ainda tinha uma jaula, que ali era aqueles caras que não tomava banho, não colocava a roupa neles, tirava a roupa, ficava o dia inteiro em pé lá, fazendo cocô no chão, jogando nos outros internos, ou seja, os que atravessaram de fato o espelho, né? Os que queimaram o platinado. E esse companheirinho aí, ele já tinha atravessado o rio nadando, porque ele viu pessoas chamando ele do outro lado do rio. Ele morava lá de cá, ele atravessou. Ele disse que as duas alucinações, que seriam amigos fictícios, os espíritos apareceram lá e falaram: vamos lá na festa ali, ó, tá tendo batizado do outro lado do rio. Aí colocou duas varinhas de madeira assim, ó, boiando no rio, e eles passaram andando nessa varinha. A hora que o doidão foi lá, obviamente de bomba na água, né? E haja natação lá para chegar do outro lado do rio. Chegando lá, não tinha obviamente batizado nenhum, né? Então olha só que estado de alucinação que a pessoa chega. E tava por um momento ele estava pro lado de fora da jaula, mas ele falou: doutor, era bem pra eu estar lá dentro, viu? Porque além dessa aí, ele viu o Silvio Santos na sala da casa Foi dele, no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Daí ele voltou do porque Rio. Porque ele tava de zorba, né? Pra começar. Ele tava pelado, só tava de cueca. Então ele voltou pro lado dele do Rio, todo lameado, todo sujo. Em casa. Não, aí... Ah, não. Ele foi uma experiência negativa ele ter atravessado nadando. Ele falou: agora eu não vou voltar nadando. Eu vou abrir o portão. Só que o portão tava trancado. Ele começou blá 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 blá, chacoalhar o portão lá. Obviamente o dono da casa chamou a polícia, né? Chegou a polícia, trancou ele na viatura, chamou a esposa. Olha ele lá. Ela já tava com a polícia rodando a cidade procurando ele. Esse aí, ó, é o meu marido ali. E aí voltaram pra casa e falaram: ó, cuidado com ele que ele vai dar trabalho pra senhora ainda hoje, né? Não deixa ele sair. Não, pode deixar comigo. Deu um banho de bucha nele, que ele falou que foi o banho mais doloroso que ele tomou na vida, e deixou ele limpinho na cama. Pra quê? Vai começou as alucinações de novo. O Silvio Santos, com aqueles programas que ele ficava entregando: vai o brinquedinho, vai a boneca, vou passar uma boneca para a filha do senhor. E aí ele ia lá e tentava acordar a esposa dele: ó, Silvio Santos tá dando boneca para tal pessoa. Ó, Silvio Santos tá dando uma TV para você porque você é amante dele. Nossa senhora. E pra ele o Silvio Santos tava na sala da casa dele. E ela: Silvio Santos, você vai ver amanhã Cesário Mota. Esse companheiro já veio aqui no programa. Eu estava até reouvindo alguns podcasts aí do programa Independência, e eu ouvi esse anteontem. Dei risada com essa história, viu? É demais, viu? É sensacional. Um abraço. Senatorinho bom, rapaz. Seu Pedro, o nome dele aqui fictício é o Seu Pedro. Isso aí, Seu Pedro. Você falou aí do sanatório, veio essa frase: mas Senatorinho bom, rapaz. Vamos ouvir The Flanders, Nada Além da Verdade. Legal, e a gente já volta ao programa Independência. A voz da recuperação. Voltamos com o programa Independência. A voz da recuperação. Lembrando que o programa Independência é uma parceria da Rádio Alternativa FM com a dos MEC, a Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari. Abraço em José Luiz Galhardi, o presidente da DUSMEC, nosso parceiro, e reforçando o convite, já que ele está em todas as rádios, em tudo quanto é horário. Eu convido o José Luiz para participar aqui do programa Independência novamente. Estamos com saudades, Chega aí, seu microfone está aqui criando poeira, viu? Amarelão. Muito bom. Diga lá, o que você preparou aí? Você botou aí a vinheta do NNA? Sim. E aí me deu vontade de ler um pouquinho do texto básico, o livro azul de NA. O seu capítulo 10 é o capítulo que eu acho mais bacana, chamado Mais Será Revelado. À medida que nossa recuperação foi progredindo, nos tornamos cada vez mais conscientes de nós mesmos e do mundo à nossa volta. Nossas necessidades e vontades, nossas qualidades e deficiências nos foram reveladas. Viemos a compreender que não tínhamos poder
de modificar o mundo externo, só podíamos modificar a nós mesmos. O programa de Narcóticos Anônimos oferece, através de princípios espirituais, a oportunidade de aliviarmos a dor de viver. Somos afortunados de termos este programa. No passado, pouquíssimas pessoas reconheciam que a adicção era uma doença. A recuperação era só um sonho. Vidas sem drogas, responsáveis e produtivas de milhares de membros demonstram a eficácia do nosso programa. Hoje, a recuperação é uma realidade para nós. Com o trabalho dos passos, estamos reconstruindo as nossas personalidades fragmentadas. Narcóticos Anônimos é um ambiente saudável para o crescimento. Como irmandade, amamos e estimamos uns aos outros, apoiando juntos a nossa nova maneira de viver. À medida que crescemos, compreendemos a humildade como a aceitação das nossas qualidades e dificuldades. O que mais queremos é nos sentir bem conosco. Hoje temos sentimentos reais: amor, alegria, esperança, tristeza, entusiasmo. Não são os velhos sentimentos provocados por drogas. Às vezes descobrimos que fomos apanhados por velhas ideias, mesmo já com algum tempo no programa. Mas o básico é sempre importante para a recuperação. Precisamos evitar velhos padrões de pensamento, tanto as velhas ideias como a tendência para a complacência. Não podemos ficar complacentes, pois a nossa doença nos acompanha 24 horas por dia. Se praticando estes princípios nos sentimos superiores ou inferiores, nos isolamos. Estaremos rumando em direção a sérios problemas se nos sentirmos separados de outros adictos. O afastamento da atmosfera de recuperação e do espírito de prestar serviço aos outros torna nosso crescimento espiritual mais lento. A complacência nos distancia da boa vontade, do amor e da compaixão. Se não estivermos dispostos a ouvir os outros, estaremos negando a necessidade de melhorar. Aprendemos a ser flexíveis e admitir quando os outros estão certos e nós errados. À medida que as coisas novas são reveladas, nos sentimos renovados. Precisamos manter a mente aberta e a disposição de fazer aquela coisa a mais, ir mais a uma reunião, ficar mais no telefone ou ajudar um recém-chegado a manter-se limpo por mais um dia. Este esforço a mais é vital à nossa recuperação. Muito bom. Esse foi um trecho do livro Azul de Narcóticos Anônimos, o texto básico que fala sobre mais será revelado, é o capítulo final, e ele tem uma mensagem depois no final desse capítulo muito bacana. Se der tempo eu compartilho aí com os nossos ouvintes. Termina muito legal esse capítulo, mas será revelado. Vai dar tempo, tem tempo ainda. Legal. O Oswaldo Armelin ligou aqui de novo. Chique. E ele falou que estava ouvindo a gente falar e ele lembrou do Chorão, Charlie Brown Jr. Outra vítima da Outra doença. vítima da... Ele era uma coleção, né? Dependência alcoólica, química e emocional, né? Totalmente dependente emocional, né? Ele era cunhado para os 12 passos, hein? Infelizmente não aceitou ajuda, né? Não quis render-se. Não se rendeu, né? Ele teve ajuda, mas ele não quis se render. Não quis, não aceitou ajuda, né? Não se rendeu, não admitiu a impotência dele perante o álcool e a droga, né? E acabou morrendo vítima do abuso de álcool e droga. E o Oswaldo pediu Dias de Luta, Dias de Glória, do Charlie Brown Jr. Chique. A gente vai ouvir. Eu também sou muito fã do Chorão, fiquei muito triste, né, por ele ter sucumbido aí ao álcool e à droga. Programa Independência. A voz da recuperação. Muito bem. Sabe que o Chorão é uma das provas também de que o adicto e o alcoólico tem uma inteligência acima do normal, né? Sensacional as letras do cara, né, velho? Espetacular, né? Muito legal mesmo. Pena que já não se encontra mais entre nós. Pena que jaz. Pena que jaz. Justo. Justo. Muito bem, diga lá, Marco Melo. Então, terminando o capítulo Mais Será Revelado, eu pulei algumas páginas aqui para chegar no finalzinho, que eu acho assim sensacional, que é uma promessa, porque você vê esses caras do NA, muitos deles, né, muitos de nós, como eles falam aqui, né, chegaram realmente no estado animal de uso de drogas,
nossa, venderam as coisas de casa, sabe? Alguns moraram debaixo de ponte, né? Outros ficavam dentro de favela, outros traficaram, outros foram presos, né? E aí você vê esses caras vitoriosos perante o álcool, a droga, é assim, um motivo de muito orgulho. Eu sou muito orgulhoso por aqueles narcóticos anônimos que se recuperaram, continuam recuperados só por hoje, um dia de cada vez, né? Sim. Vamos lá então, ó. Um dos contínuos milagres da recuperação é nos tornarmos membros produtivos e responsáveis da sociedade. Precisamos pisar com cuidado nas áreas que nos exponham a prestígio, manipulação e experiências de inflar o ego que podem ser difíceis para nós. Descobrimos que a maneira de continuarmos a ser membros produtivos e responsáveis da sociedade é colocarmos a nossa recuperação em primeiro lugar. NA pode sobreviver sem nós, mas nós não podemos sobreviver sem NA. Narcóticos Anônimos promete somente a libertação da adicção ativa, a solução que nos escapou por tanto tempo. Seremos libertados das prisões que nós mesmos construímos. Vivendo só por hoje, não temos como saber o que vai nos acontecer. Frequentemente, nos surpreendemos como as coisas dão certo para nós. Estamos nos recuperando aqui e agora, e o futuro é uma jornada emocionante. Se tivermos feito uma lista de expectativas quando chegamos ao programa, teríamos nos enganado. Problemas de vida, despertadores, tiveram um desfecho agradável. A nossa doença foi detida e agora é tudo possível. Cada vez mais nossas mentes vão se abrindo e novas ideias em todas as áreas de nossas vidas. Escutando atentamente, ouvimos coisas que funcionam para nós. Essa capacidade de ouvir é uma dádiva que cresce à medida que crescemos espiritualmente. A vida assume um novo significado quando nos abrimos para esta dádiva. Para podermos receber, temos que estar dispostos a dar. Em recuperação, nossas noções de diversão se modificam. Tornamo-nos livres agora para apreciar as coisas simples da vida, como o companheirismo e a harmonia com a natureza. Agora somos livres para desenvolver uma nova compreensão da vida. Quando olhamos para trás, somos gratos por nossa nova vida, muito diferente dos acontecimentos que nos trouxeram até aqui. Quando usávamos, pensávamos que nos divertíamos e que quem não usava era privado disso. A espiritualidade nos permite viver a vida em sua plenitude, sentindo gratidão por sermos quem somos e pelo que fizemos na vida. Desde o começo de nossa recuperação, descobrimos que a alegria não vem das coisas materiais, e sim de dentro de nós. Descobrimos que, quando perdemos a auto-obsessão, somos capazes de compreender o significado de ser feliz, alegre e livre. Uma alegria indescritível vem de partilhar do fundo do coração. Não precisamos mais mentir ou ganhar aceitação. Narcóticos Anônimos oferece a Adictos um programa de recuperação que é mais do que apenas uma vida sem drogas. Esta maneira de viver não é só melhor do que o inferno que vivíamos, é melhor que qualquer vida que tenhamos conhecido. Encontramos uma saída e vemos que funciona para os outros. A cada dia mais será revelado. Muito bom. Sensacional, né? A literatura do NA é incrível. Incrível. Né? E é o que eu estava falando no começo, antes de eu começar a leitura. Nossa, alguns companheirinhos tiveram realmente vidas muito perigosas, muito atribuladas, tiveram sem esperança nenhuma, e agora ver esses caras, é o que fala no NA. Aqui no NA, ladrão vira tesoureiro, vagabundo vira secretário. Pois é. Mentiroso vira RSG, que é o representante do grupo. Então é um milagre realmente, né, cara? É, muito bom. Vamos ouvir uma música? A gente não fez o nosso giro pelas Irmandades. Dá um giro pelas Irmandades aí, André. Deixa eu achar aqui que eu tinha salvo. Tá aqui, ó. Pera aí, a gente vai fazer o nosso giro pelas Irmandades então. E daí a gente já emenda de música. Legal.
Agora vamos fazer um giro pelas Irmandades de Capivari. Narcóticos Anônimos, temos reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados às 20 horas. O André de Melo 286. Rafar, reuniões terças-feiras e sextas-feiras às 20 horas. Lá no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares Hungria, 164 Centro. Alcoólicos Anônimos, reuniões quartas, quintas e sextas às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã, Rua André de Melo 286. Grupos Familiares Naranon, reuniões quintas 20 horas e domingos às 15 horas, Rua Dr. João Adolfo Stein, 480, Pão de Açúcar. Grupos Familiares Alanon, domingos 9 horas, Rua André de Melo 286. Pastoral da Sobriedade para familiares e dependentes. Reuniões segundas às 19h30 na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos. Reuniões sábados, 15 horas. Rua André de Melo, 286, Sobreloja. Vimos na sequência Ney Vansória, Tempo e Paciência. Acabou virando quase que especial do Ney, né? Gostei desse muito rapaz, bom, cara. Você viu? Eu queria entender um pouco mais sobre a existência. Preciso de duas coisas importantes: tempo e paciência. Sensacional. Resumiu, engraçado, as coisas legais são sempre simples, né, cara? É, você viu? Muito bom, cara. Muito bom. Cara, muito e legal. Todas as músicas dele, não tem nenhuma. Escute depois, cara. Você vai ficar igual eu, ouvindo direto, porque todas as músicas trazem uma mensagem legal, tem uma letra bacana, cara. Muito bom, viu? Muito bacana. Neurofagia, André. Sabe o que é neurofagia? Não. Ato deliberado de atrofiar o cérebro, deixando que seja devorado por comodidades tecnológicas. Olha só. Olha só. Realmente essas comodidades tecnológicas são um problema sério para... A gente largou o livro, né, cara? A gente largou o lápis. É tudo no teclado, é tudo Ctrl-C, Ctrl-V. Nossa, isso aí é o maior inimigo da sociedade. Ctrl-C, Ctrl-V é terrível, cara. Porque a gente não tá mais produzindo coisa nova. Quer dizer, eu estou fazendo muito genérico, mas o ser humano está produzindo menos coisas novas, né? Claro que existe ainda a produção intelectual e tal, mas estamos criando gerações Ctrl-C, Ctrl-V, e isso é muito impactante, muito decepcionante. Outro dia eu estava vendo uma galerinha de jovens lá na praça e eu reparei, olha só que loucura que esses moleques são, mano. O cara tava aqui, a menina tava ali, o amigo tava na... Todos estavam um de frente pro outro, só que eles trocavam ideia pelo aplicativo. Nossa, que da hora. Eu falei, meu Deus, olhei assim, eu fiquei mais perto para ver se era isso mesmo, né? Eles estavam trocando ideia entre eles, sem precisar olhar um na cara do outro. Eu falei, meu, por que não desliga isso aí? Fala no tete a tete ali, mano. Chaveca a menina aí, cara. Não. Tinha que mandar selfiezinho pra quem tá do lado. Putz, grila. Mas sabe que o Fábio Braza, que eu toquei hoje, ele tem uma música dele que ele fala: para de olhar para a selfie e olha para o céu. Olha que bem bolado, legal. Puta, por que eu não tive essa ideia poética, cara? Porque ele teve. Ele bebeu antes nessa fonte. Pois é. Outra coisa que é terrível: você tem o livro e tem o filme. Aí você vai e só assiste o filme, não lê o livro. É a mesma história, só que, assistir o filme é neurofagia, cara. Em vez de você ler a notícia na imprensa escrita, você vai e liga o telejornal. Isso também é neurofagia. Não perder um capítulo de novela também, pelo amor de Deus, é uma limitação. Putz, ter um monte de amigos de Facebook e nenhum amigo no mundo real. Isso também é uma neurofagia, viu, cara? E quando digita mensagens, usar 90% de abreviações inventadas. Isso me irrita, hein? Nossa senhora! Isso aí é preguiça intelectual, cara. Nossa, tem um pavor disso aí. É terrível, cara.
Por favor. Essa galera é a turma alfa aí, cara. Cuidado com a turma alfa, mano. Eles já nasceram com o celular na mão. Eu ainda escrevo também inteiro, com acento. Eu também. TB e VC é terrível, né? Uso vírgula. É raro, hein? É que a gente é mais velho. Tiozão. Muito bem, Marco Melo fica com vocês aqui até às 17 horas, viu, pessoal? Estamos chegando ao final. O programa Tardes Sônicas, um programa muito bom, eu recomendo, eu escuto, viu? Vamos deixar ali as pedradas do rock and roll aí pra galera, nego. Isso aí. Faça as suas considerações finais, a gente já emenda uma música e depois o senhor assume o controle aqui da nave da Rádio Alternativa FM. Tamo junto, Andrezão. Obrigado, viu, pela parceria, obrigado por mais um programa Independência. A gente sempre apregou aqui que o segredo está na próxima reunião, no próximo programa, porque é para a pessoa continuar voltando, continuar ouvindo, continuar fazendo tudo necessário para que se recupere, né? E o programa Independência também não é diferente. Acreditamos que a informação é o segredo, é o pulo do gato, é a informação. Então, a pessoa que tiver problema com álcool ou com droga, se informe um pouco a respeito de que é uma doença primeiro, né? Porque até pouco tempo atrás ninguém sabia que era uma doença, né? E até hoje em dia, hoje passou uma pessoa na frente do AA lá e perguntou para um companheiro lá: mas o que você está fazendo aqui? Aqui é Alcoólicos Anônimos. Nunca tinha ouvido falar em Alcoólicos Anônimos. Que coisa. E a gente pensa que todo mundo sabe, né? É meio que não. 86 anos no mundo, como não conhece e tal? E realmente tem pessoas que ainda nunca ouviram falar de AA. E pelo semblante do rapazinho de bicicleta e pela linha... Ele curte. A cara dele era de bingaiado. Pela grife que usa. A linha que ele descreveu com aquelas duas rodas, ela era tortuosa. Eu falei, esse cara que precisava mais saber. Então, enquanto essa mensagem não chegar para todos esses caras, enquanto tiver uma pessoa que morrer de uma doença que pode ser estacionada, nós não cumprimos nosso papel de informadores dessas doenças da recuperação, né? Dessas doenças de alcoolismo e de que existe vida após álcool, vida após droga. Fiquem com Deus, até já. Isso aí. Não botem a mão no rádio, fiquem com o Marco Mello e o programa Tardes Sônicas até às 17 horas. E não tenha vergonha de pedir ajuda, a vergonha é sofrer sozinho. Esse foi mais um programa Independência, a gente volta domingo que vem. Tchau. Obrigado, beijo no coração. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!